Deus é bom? Todo o tempo? O tempo todo. Muito calor, irmão? Nós acionamos os nossos desmancha chapinha para alegrar o coração da Milene, que é cabeleireira, né, dos cabeleireiros aqui, né, para ter mais trabalho na semana, né? Mas não acho que não está funcionando não, viu? Está fraco o negócio. Um calor desse, o Júnior pedindo, derrama fogo, derrama fogo. Falei, Jesus, já está tão quente. Mas esse fogo que o pai derrama é diferente, né? É um fogo diferente. Querido, hoje é um culto especial, é bem gostoso, é ceia do Senhor. Temos batismo hoje, 2 almas, mais 2 almas. Aí, para Jesus, Deus é bom. Coisa boa. Coisa boa. Amém, amém, amém. Querido, nada disso que fazemos, nada disso que você viu aqui até agora, e até o final dessa reunião, tem valor se almas não se renderem a Jesus. Tudo que fazemos é pelas almas, pelas vidas que precisam de Jesus. Senão não tem por que estarmos aqui, não tem por que estar isto aqui aberto, não tem por que nada acontecer. Mas nós temos que obedecer o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós estamos fazendo isso. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. É assim que o Pai definiu. E não adianta nós criarmos outras fórmulas para pôr o homem no céu. Porque não existe outra fórmula. É a fórmula que o Pai estipulou e é assim que tem que ser. E não pode ser mudado, né? Ah, mas a gente dá um jeito, tem outras formas, tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso adoramos Ele aqui, né? Cantamos, adoramos, porque Ele é o caminho que nos leva ao céu. Ele é fiel. Feche os seus olhos mais um instante, querido. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua casa, na Tua presença. Hoje é culto de ceia, batismo, um tempo tão maravilhoso. Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos está concedendo. Permite, Pai, que venhamos ser tocados pela palavra, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Envia os Teus anjos, envia os Teus guerreiros, cercando esse lugar, guardando esse lugar com a Tua presença. Que a Tua paz seja sobre nós. Todo intento do mal, toda hoste maligna caia por terra, seja repreendida do nosso meio. Que a Tua paz seja sobre esse lugar e os Teus anjos aqui guardando a cada um de nós. Já entregamos nas Tuas mãos essa reunião. Tudo que aqui estamos fazendo é para a glória e honra do nome de Jesus. Querido, eu quero compartilhar uma coisa com você hoje. E eu quero começar mostrando duas fotos para você e um vídeo curto de um lugar que eu estive há 3 semanas atrás. E depois você vai entender o porquê, tá bem? Depois você vai entender o porquê. Nós tivemos uma reunião e foi pedido até que se passa isso, mostra para a igreja, mostra para o povo. Mas isso tem a ver também com o que eu vou falar com você hoje, tá? Já puseram? Tá bom, já está aí. Irmãos, a gente esteve numa reunião, depois você vai entender, tá? Tivemos uma reunião uns 15 dias atrás, com esse cidadão ali, com esse irmão em Cristo, que está na ponta da mesa. Alguns conhecem, outros não sabem quem é. Ele é o secretário do Estado de São Paulo, secretário da... a secretaria que ele cuida é de ação social. E ele é o secretário responsável por ela, é o Carlos Alberto Bezerra Júnior. E ele chamou um grupo de pastores, uns 15 pastores, estão ali, olha. E nós estivemos lá na secretaria, no centro de São Paulo. Ele, inclusive, é quem nos mandou o cadastro do Cidade Solidária, que é o cadastro para o leite. Que fizemos aí, estivemos cadastrando irmãos. Cobrei o assessor dele, o Gilson, essa semana. Falei, olha, nós ainda não recebemos. Ele anteontem, ele falou, olha, Silvio, já algumas igrejas ainda estão em atraso para receber, mas vai receber. Então, logo nós estaremos recebendo leite, não, perdão. No caso, a cesta básica, tá? Vai receber a cesta básica também. A cesta básica.
Bom, então, por que ele nos chamou e ele pediu o quê, queridos? Que nós estivéssemos ajudando em oração. É um irmão em Cristo e ele pediu oração, porque ele está desenvolvendo um trabalho que se chama Vila Reencontro. É um trabalho de acolhimento de famílias que estão pelas ruas, né? E ele nos levou para conhecer uma ali no centro, porque no centro da cidade, onde nós estávamos, no prédio ali bem próximo, e ele falou, olha, aqui na Zona Leste logo 2 estão para ser inauguradas. Esse projeto que ele estava expondo é para tirar famílias da rua, pai, mãe e as crianças, ou só a mãe com as crianças que está na rua, ou só o pai com as crianças. Não é, nessa vila não vai morar ninguém sozinho, só família, né? Eles estão dando um lugar digno para que eles fiquem ali durante 2 anos. É um lugar, eu vou te passar daqui a pouco o videozinho para você ver o lugar. É um local fechado, é uma vilazinha fechada, não entra qualquer um. E ele tem enfrentado muita barreira. Ele pediu, estejam orando. A mãe dele tem um grupo de 1000 mulheres de intercessão, estão orando. Ele falou, estejam orando, porque é luta de todo lado aqui. Na esquerda do Brasil é contra, a direita também. Cada um com seus valores aí, que acham que não é bom, que querem ganhar alguma vantagem na coisa. E não concordam. É criança. E o que acontece, querido? Disseram que ele estava colocando essas famílias em containers. Não é container, ele mostrou para a gente o material. É um material isolante. Parece uma espuma grossa que isola do som, ele é térmico. Ali as famílias ficam 2 anos naquele lugar. E nesse tempo, as crianças estudam, eles arrumam um documento para o pai, para a mãe, arrumam um emprego, e tentam encaixar, ressocializar a família, para que depois eles saiam e já vão tocar a vidinha deles, trabalhando, arrumam um lugar, alugam uma casa. E, irmãos, é impressionante o que acontece com a pessoa na rua. Tem criança que quando entrou lá e olhou a casinha onde ele ia ficar, a menina falou, mãe, a gente tem um número agora. Nenhum número ele tinha. Onde você mora? Não moro. Não tenho nada. Passa o vídeo rapidinho. É 1 minuto de vídeo. O vídeo é facinho, vai rodar sem som, tá? Esse lugar, eu estive aí com eles. Eles plantam nesse local, né? As mães com as crianças andando ali, né? Com os filhos. Esse está em obras, né? Você viu que aquele está em obras. Então, eu estive nesse aí, esse aí, eu estive nesse lugar. Famílias já estão morando ali, tudo vivendo ali naquele lugar. Ele é fechado, não entra qualquer um. Tem uma pessoa que toma conta ali da entrada e saída de quem vem. Profissionais trabalham ali na área de assistência social, estão ali o dia todo. Mas o que acontece? Tem sido ventilado tudo para que a coisa não caminhe, que em um local que eles arrumam um terreno para começar a construir, já começam a divulgar na vizinhança que a prefeitura está levando para lá mais uma Cracolândia. Coisas desse tipo. Pessoas que moram lá ofereceram dinheiro para que eles falassem contra o projeto, que não presta, que é ruim, que não serve. E a própria pessoa não aceitou e falou para o Carlos Alberto, olha, partido X está me oferecendo
para falar contra você e contra o projeto. Então tem sido uma luta, porque eles estão trazendo pessoas que estavam totalmente desacreditadas e voltando a dar a eles dignidade. Veja bem, por que eu estou falando isso? Essas pessoas e você conhece muitas, né? Primeiro, quero que você esteja orando, tá, irmãos, por esse projeto, que Deus abençoe, porque é um servo de Deus e está sofrendo, porque ele falou isso aqui, pastores, não dá voto, não interessa, isso não dá voto, e então não querem, mas eu estou lutando e vou lutar até o fim por isso, porque Deus colocou no meu coração, se ele falar para, eu paro, mas ele não falou para parar, é para ir em frente, eu vou em frente. Então, esteja orando por ele, tá bom, irmãos? E pelo projeto. Mas o que a gente vê, algumas coisas que eu pus aqui, a pessoa na rua, querido, ela vai para a rua por diversas razões, por diversos motivos ela vai para a rua. Por frustrações, decepções, pelo desemprego em si, ela fica sem condições de pagar um aluguel e vai com a sua família para a rua. Com o tempo, querido, ela está na rua, ela vai perdendo toda a sua dignidade na rua. As pessoas, quando entravam ali e viam que tinha um banheiro para ela, elas não acreditavam, choravam. Esse banheiro é para mim? Eu posso usar esse banheiro? Só nós? Pode. Ela não acreditava que ela tinha um banheiro. Cada casa tem um fogão, uma pia, um banheiro e a cama para eles. Cada uma dessas casinhas. E tem um número. Ele pode arrumar um emprego, ele pode ter uma correspondência. Mas a pessoa na rua, a pessoa vai perdendo tudo isso. Ela vai perdendo a noção de família, ela perde a noção de tempo, ela não sabe que dia é hoje, não sabe que horas são, não sabe, muitas vezes nem o mês que ela está, porque a vida dela não gira em torno de compromisso, mais nada, ela não tem, ela perde o emprego, as crianças não estudam, então ela vai perdendo a noção de uma família, de você pôr o seu filhinho na cama para dormir, de você estar com sede e abrir uma torneira e beber água. Você imagina uma pessoa à noite, no calor desse, ela tem sede e ela não reservou uma garrafinha de água. Está lá, onde ela vai arrumar água para beber? Ela sente vontade de ir no banheiro durante a noite. O que ela faz? O filhinho tem uma dor. O que ela faz? Eu quero que você pense um pouquinho o estado e a situação que fica um homem, uma mulher, uma família assim. Ela pode ter ganho algum dinheiro pedindo lá no semáforo, mas ela não pode entrar numa padaria. Ai, estou com fome, vou tomar um café com leite, vou comer um pãozinho. Ele é tocado na porta, está sujo. Não fica aqui não. As pessoas não querem você aqui. Não pode. O filhinho quer entrar para comer, mas não pode levar. Quer ir no mercado, os seguranças já vão em cima, põe para fora. Esse cara vem roubar aqui. Então, irmãos, é uma vida onde os valores vão indo embora, a estima da pessoa acaba. E aquele sentimento de pertencimento se esvai. Ela não tem mais esse sentimento. Eu até trouxe aqui, o que é esse sentimento de pertencimento? Uma definiçãozinha simples. É o senso de pertencimento é definido pela experiência de envolvimento pessoal com um sistema relacional ou um ambiente, de forma que essa pessoa sente que é parte integrada de algo maior, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Você sente vínculo próximo e aceito por elas. Então, esse senso, poxa, eu pertenço a essa igreja, eu me sinto bem aqui, eu sou recebido aqui, eu estudo, chego na classe, eu tenho meus amigos que estudam comigo, eu pertenço a essa classe, eu pertenço ao meu emprego ali, àquela empresa, aos colegas de trabalho, eu tenho esse senso de pertencer, eu tenho uma família. Tem pessoas na rua que perderam sua família, eles estão longe da família. Tem pessoas que vieram para São Paulo e o número é muito grande, ele falou que chega todo dia, um número muito grande de famílias que vêm para São Paulo tentar a vida, não conseguem, vão para a rua. Estão longe dos familiares, não tem a quem recorrer. Então, querido, na rua, a pessoa vai perdendo, esse senso vai indo embora. Ele não pertence mais a essa sociedade, porque ele não é aceito, ele não se relaciona com a sociedade. Ele não tem os colegas que ele vai jogar um futebol, ele não tem.
Ele não tem mais nada. Ele é ele, a sua mulher, seus filhos, ou ele sozinho na rua. Então esse senso de pertencer vai embora. A estima, a pessoa perde a sua própria identidade como pessoa. Como um profissional que às vezes foi, perde tudo. Perde tudo. Ela é um perdido na vida. Esse trabalho, né, tem como objetivo resgatar isso. Trazer a família para ali por 2 anos. E eles vão trabalhar para que a pessoa retome isso na sua vida. Entende? O senso, o querer ter sua casa, ter o seu cantinho, ter sua família. Começa a trabalhar, tem seu documento na mão. Uma pessoa na rua vai pedir emprego, me dá o seu endereço. Não, eu moro na rua. Quem vai pegar, né? Não vai nem chegar aqui no horário nunca. Ele mora na rua. Como é isso? Então, o objetivo é resgatar tudo aquilo que foi tirado da pessoa. De certa forma, querido, e eu quero entrar na palavra com você, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração que nos remete a isso aqui, a essa situação. Paulo compara. Eu quero ler com você. Pessoal lá tem alguém lá que pode pôr o texto para mim, por favor? Efésios capítulo 2. Coloca aí para mim. O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele escreve aqui aos Efésios, na carta dele aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele fala sobre uma situação semelhante a essa. Veja bem, irmãos, eu te mostrei algo primeiro, porque foi pedido, falou, pastor, mostra para os seus membros, porque amanhã depois você vai ouvir gente falando contra, e eles podem falar, não é isso não, isso não é verdade, isso aqui é bom para nós, né? Mas ele relata essa situação da pessoa sem identidade, a pessoa parece que ela não é mais desse mundo. Ela vive ali, rejeitada, né? É como vive. Paulo fala de uma situação semelhante que nós também passamos, embora dentro da sua casa, com família, com emprego, com seus estudos, às vezes com seu belo carro, bela casa, você tem tudo e vive dessa forma também. Olha o que Paulo fala ali, eu quero ler com você. Nós vamos ler do versículo 11 e 12. Paulo diz assim, olha, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Paulo estava se referindo a, lembrem-se, vou traduzir de uma forma mais simples para nós, lembrem-se que ele está falando para a igreja, tá? Para cristãos ali. Lembrem-se que em outra época, vocês não estavam aqui, vocês eram considerados gentios pelos judeus, por aqueles que servem a Deus, vocês não eram considerados, aqueles que são da circuncisão eram os judeus, né? Os judeus são circuncidados, tal, vem lá da lei, né? Lá de trás. Ele falou, então aqueles que são da circuncisão, eles consideravam vocês incircuncisos, quer dizer, não pode estar no meio deles. Não podia estar no templo, não podia compartilhar das coisas espirituais, porque não era digno de estar lá. Não tinha identidade de um judeu, de alguém que merecia estar ali. Paulo está falando então para os cristãos agora convertidos. Falou, lembrem-se que em outro tempo vocês eram desse jeito, se chamavam... Verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos e promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está lembrando a igreja, falou, não se esqueçam que há tempos atrás vocês viviam dessa forma, sem Deus nesse mundo, sem o direito das promessas de Deus sobre a vida de vocês, estranhos aos concertos, estranhos perante ao projeto de Deus para a vida do homem. Vocês não eram participantes disso. Não se esqueçam disso. O homem, querido, sem Deus, o homem distante de Deus, é exatamente como essa pessoa moradora de rua. É a mesma coisa.
Esse sentimento de pertencer, quer dizer, as promessas que Deus tem para a vida do homem, a promessa de uma vida eterna, o homem sem Deus perdeu, não tem. Então esse sentimento de pertencer ao céu, não tem. Não tem. Eu, antes de conhecer a Jesus, conhecer a sua palavra, de entender que eu precisava me arrepender dos meus pecados, precisava entregar minha vida a Jesus, que eu precisava de Jesus, eu não sabia se eu ia para o céu, para onde eu ia, não tinha noção, porque eu não me sentia pertencente ao céu, eu não sentia que eu tinha direito a isso, como uma pessoa ali, como essa pessoa na rua, ela não pertence, então eu não pertencia à comunidade dos irmãos, eu jamais entraria num lugar desse, jamais eu ia erguer minhas mãos e ia adorar a Deus e cantar louvores, não sentia alegria, não sentia prazer, olhava isso e falava, o que esse povo está fazendo? Para que é isso? Para que isso? Porque tinha sido roubado de mim o sentimento de pertencer, eu não pertencia mesmo, então eu não tinha prazer, não tinha alegria de estar nesse meio. O homem sem Deus é assim, ele vai perdendo esses valores que Deus quer que nós tenhamos, e obviamente perdi a identidade de filho de Deus, eu não tinha essa noção, ou achava assim como todos dizem, né, como o ditado popular, todos são filhos de Deus, não é isso que o ditado popular diz? Mas é isso que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, que todos são criaturas de Deus. Mas nós vamos ler aqui, a Bíblia diz que para ser filho, para pertencer, eu tenho que entrar no processo de mudança. Essas famílias, para serem reintegradas, elas precisam entrar nesse processo. Se ela quer fazer parte, ela tem que entrar lá, ela tem que obedecer às normas daquele lugar. Ali não entra qualquer um, ali é fechado, tem porteiro, tem que participar das coisas, tem que aprender. Quem não quer se submeter, vai embora e dá lugar a outro, é simples. Não vão perder tempo com quem não quer. A família não quer, olha, tem um monte que está precisando. Pode ir embora, não tem problema, né? Mas quando a pessoa entende, não, eu quero, eu preciso, ela se submete para ser reintegrada. Querido, desde que o homem pecou lá atrás, o homem vai se afastando de Deus. Cada vez mais, o homem vai se afastando de Deus. E a gente vê que o mundo vai cada vez, vai de mal a pior, né? Quando você pensa que viu tudo, tem coisa pior acontecendo. Quando você pensa que já viu as maiores barbaridades, mais barbaridade acontece. Por quê? O homem vai perdendo a sua identidade com o Criador, os seus valores vão embora, entende? E ele faz o que lhe vem à cabeça, porque ele não tem um pai que cuida, um pai que zela, um pai que disciplina, um pai que ensina, um pai que diz, não, por aqui não, o seu caminho é esse, é isso que eu quero para você. Você não faz isso com o seu filho? Né? Quantos de vocês já falaram, filho, se você for bem, fizer isso, vai ganhar X presente depois, ou vai ter tal recompensa, vamos passear, vamos viajar? Não é assim, você dá uma recompensa, se fizer, e se não faz, não tem, não é verdade? Ora, Deus tem uma recompensa para aqueles que andarem com Ele. Mas o diabo quer roubar isso. O diabo tem trabalhado para lançar o homem na situação de rua. Sem regra de vida, vivendo de qualquer forma. Na situação de rua que eu falo, não só fisicamente na rua, mas como eu disse, às vezes você tem casa, tem tudo, mas a sua vida é igualzinha a eles. Sua vida é uma vida desregrada. Você não sabe e pouco se importa se o que você faz ou como vive, agrada a Deus. Você quer viver, você quer gozar a vida, você quer satisfazer sua mente, sua carne, seus prazeres, não é verdade? O homem vive assim. Quantos vivem dessa forma? Sem nenhuma identidade de Deus na vida dele, de filho de Deus. Não, nada, zerado. Paulo diz, olha, não se esqueçam que antigamente vocês viviam dessa forma. Ele está alertando a igreja, né? Vocês eram assim, sem Cristo no mundo. A falta de Cristo transforma esse mundo que a gente vive nisso que a gente vê aí. Não há limite para o mal, não há limite para a maldade. Mas,
Paulo também diz aos Romanos, escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 8, ele diz assim, olha, Romanos 5, 8, ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o amor de Deus por você. Querido, você não, e eu não valíamos nada. Mas Deus, tão misericordioso, Ele fez um projeto. Como um projeto? É um projeto para resgatar. Ele fez um projeto para que você tivesse um reencontro com o Pai, com Ele. É o que significa a religião, né? A palavra religião em si, né? Que vem do latim, né? Religare, né? Tornar a ligar. Jesus tornou a ligar o homem com Deus. Porque o homem estava separado. Entende? O homem estava separado do Pai. Mas Deus prova o seu amor, diz o apóstolo Paulo, para conosco, né? Em que Cristo morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores, sem merecer, mas Ele veio e se deu. Para quê? Para que o projeto de salvação, de nos dar novamente uma identidade de filhos de Deus, fosse resgatado, fosse restituído. Você entende, querido? Os valores espirituais começam a ser implantados novamente na nossa vida. Entende? De pertencer. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço à igreja de Jesus. Eu quero ir para o céu é meu também. Eu tenho direito de estar lá. Deus tem um lugar para mim preparado. Eu não sabia, eu não entendia, eu não ligava para isso. Mas agora eu ligo, agora eu me preocupo. Quantas vezes a gente viveu aí loucamente, fazendo barbaridades e sem pensar, e se eu morrer nessa, para onde eu vou? Não, nem pensava. Hoje eu penso, hoje você pensa, não é? Hoje você pensa, fala, opa, Deus, eu sei que um dia eu vou passar dentro do teu juízo e eu quero andar direito contigo. Eu quero ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, não é verdade, irmão? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo, se perguntar por aí, poucos vão falar que não, a maioria quer. Agora, quer ir para a Vila Reencontro? Ah, não, aí não. Ah, eu posso ir para o barzinho? Não, lá não pode. Ah, eu posso fazer... Não, ali é disciplina, ali tem ordem, decência. Posso trazer as menininhas aí para casa à noite? Não, aqui não entra as menininhas, não. Posso cheirar? Não, aqui não. Ah, não quero ir para a Vila Reencontro. Então não fica, tchau. Queridos, é a mesma coisa. Nós somos livres. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? Porque dois irmãos estão descendo as águas do batismo, como todos nós aqui já fizemos. Por que isso? Alguém está obrigando? Não. Eu estou porque eu entendo que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu reconheço que eu era um perdidão. Eu reconheço que eu estava perdido, distante de Deus. Não tinha uma identidade como um servo, como um cristão. Muitos valores na minha vida estavam indo embora, porque o diabo faz isso, ele rouba os valores, rouba a moral, destrói a família. Não é isso? Joga o homem na sarjeta, é isso que ele faz. Mas Jesus veio para restaurar o homem, para fazer com que o homem tenha esse reencontro, ou o seu primeiro encontro com Deus, e seja renovado, e se torne uma pessoa diferente, mudada realmente. É a sua vida, Vila Reencontro. Vamos dizer isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está se referindo a Jesus, hein? O verbo. O que é o verbo? Palavra. Jesus, antes de vir à terra como homem, ele já existia não como Jesus, o nome dele não era esse, mas como a palavra. Ele era a palavra criadora de Deus, é o verbo. E João está dizendo, no princípio era o verbo estava com, e o verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha quem é Jesus, querido. Quem é Jesus? Muito maior do que eu pelo menos, nunca pensei, antes de eu conhecer a palavra de Deus, nunca pensei que Jesus existia antes de ter nascido daquela mulher, né, de Maria. Não, eu pensei que ali começou Jesus. É ali que ele existiu. Eu nunca imaginei que ele já existia antes.
que ele era Deus. Inclusive todas as coisas de João no verso 3, tudo que existe foi criado por quem? Por ele. E nada do que existe existiria se não fosse ele. Por quê? Quando Deus disse, haja luz, é a palavra, é Jesus ali. É o verbo, não é? É o verbo. É Jesus agindo. Olha que coisa, é difícil de entender, né? Mas a luz, é ele agindo. Bom, nele, verso 4, nele estava a vida. Quando ele veio ao mundo, né? João está se referindo. Quando ele veio ao mundo, Jesus, nele estava a vida. E a vida é o quê? A luz dos homens. Querido, Jesus veio ao mundo, ele é a luz, ele é a vida para o homem. Mas muitos não quiseram essa vida. Muitos rejeitaram essa vida. Olha como o homem é estranho, né? É estranho. Você está oferecendo algo bom para ele. Não, mas eu quero o ruim. Ah, não, mas isso eu não quero. Eu quero esse aqui. Que triste, né? Verso 5. E a luz resplandece nas trevas, né? Onde está escuro, acendeu uma luz, clareia, né? Jesus faz isso na nossa vida. Quando ele vai entrando na nossa vida, começa a clarear, e você começa a enxergar aquilo que você antes não via. Não via, por quê? Porque eu não tinha mais identidade com o Pai, eu não tinha mais ditado que a gente, né, nesses 44 anos de conversão, eu já ouvi tanto isso. Mas eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Não é isso? Todo mundo fala isso. Eu também falava. Eu sou bom, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Como se todo mal fosse só isso. Como se ter ódio não é bom. Como se prostituir for bom. Como se adulterar é bom. Então tem tantas coisas erradas, né? Que o homem pratica, mas não enxerga. Ele acha que matar, roubar é o que pega. Mas quando a luz de Cristo entrou na minha vida, eu comecei a ver que eu fazia muitas outras coisas. Eu não matava, nunca roubei, mas fazia outras coisas, que aí eu comecei a enxergar, falar, puxa vida, isso não é bom. Mas eu não enxergava. Mas quando eu me converti, comecei a ir para a igreja, comecei a conviver com jovens, eu tinha 17 anos, jovens da minha idade, eu via que ele não falava os palavrões que eu falava. Eu falava, alguma coisa está errada em mim então, não pode ser assim. Não mexia com uma moça, não olhava como eu estava acostumado, e todo moço. Eu falei, opa, tem coisa errada aqui comigo. Então eu comecei a enxergar muitas coisas na minha vida que eu falei, opa, então eu não sou tão bom como eu pensava. A gente começa a enxergar, a luz traz isso. É o que Paulo está falando, olha, a luz, verso 5, resplandece nas trevas. Mas ele diz que as trevas não a compreenderam. Isto é, identifica o homem, claro, identifica quem somos. Mas muitos rejeitam, falam, não, deixa eu viver assim, vai, nem traz Jesus para cá, nem traz essa luz para cá não, porque está trazendo à tona tudo o que eu faço e eu não quero. Eu quero continuar a minha vidinha do meu jeito. Quantos estão vivendo dessa forma? Mas, João continua dizendo aqui no versículo 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João está falando de João Batista, não está falando de si mesmo, mas João o Batista, tá? E ele diz, olha, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João foi aquele que começou a anunciar, né? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Foi o primeiro anunciador aí de Jesus, foi João Batista, que era primo de Jesus, né? Ele começou a anunciar e falar, olha, se arrependam, porque olha, está chegando alguém que é muito maior do que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do pé dele. Se arrependam. Então, João está dizendo que ele veio testemunhar da luz, falar da luz. Ali, verso 9, estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Querido,
Deus quer que todo homem tenha sobre si a luz de Cristo. Que o homem cresça, né, desde criança, que ele seja ensinado, que ele cresça temendo ao Deus, conhecendo a Deus, servindo ao Senhor, para que um dia ele possa estar e ter a vida eterna. Verso 11 diz assim: ele veio para o que era seu. Jesus veio para o mundo que ele criou, para os homens que ele criou, mas ele diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que coisa, né? Ele veio para o que era dele, ele fez, ele criou e foi rejeitado pelo homem. Não queremos você, não queremos a tua verdade, não. Não queremos essa luz que você traz para a nossa vida. Queremos viver em trevas, queremos viver fazendo o que fazemos. Estamos felizes assim. O homem quer viver dessa forma. Mas no verso 12, João diz algo maravilhoso para aquele que o recebeu, para aquele que o aceitou, para aquele que entendeu quanto precisava, né? Talvez você, irmão, muitos anos da sua vida, você viveu assim, rejeitando, né? Eu não quero, não, deixa eu ficar mais velho. Quando eu ficar velhinho, quantos de nós jovens, quando jovens, né? Não, agora já não estou. Mas quantos de nós, quando jovens, pensávamos assim: quando eu ficar mais velho, eu vou esse negócio de igreja, deixa eu ficar mais velho. Quero curtir, quero viver, a vida é boa. E quantos, meu irmão, não chegam a ficar mais velhos? Quantos vão embora cedo? Com todos os seus sonhos, todos os seus projetos, e levam tudo para o cemitério, e enterram todos os seus sonhos. Muitas vezes por causa de uma vida louca, por estar distante daquele que podia livrá-los do mal, né? Quantos viviam assim? Eu vivia assim também. Eu tinha minha vida e pronto. Mas João, ele declara aqui algo maravilhoso, olha: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem. Você entendeu quando o pastor falou a princípio que nós não somos todos filhos de Deus, todos são criação de Deus, criaturas de Deus. Mas para ser filho, existe esse processo. Se não passar por ele, meu irmão, pastor, é porque o senhor é pastor, é por causa da sua igreja. Não, querido, quem fala não é a minha igreja, é a Bíblia que fala. É a Bíblia, não sou eu. Não adianta, eu posso ser bonzinho, fazer muita coisa boa, ser uma ótima pessoa. Como Nicodemos, né? Foi falar com Jesus de noite. Nicodemos, irmão, ele era um dos principais sacerdotes, ensinava a lei, ensinava a palavra, era um homem iletrado, conhecedor da palavra. E à noite, um senhor, foi falar com Jesus. Foi falar com Jesus, para saber da vida eterna, para saber o que Jesus tinha a falar para ele. Jesus falou para ele: ó, Nicodemos, se você, com toda a sua bondade, conhecimento, se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. Entende? Porque, já tirou o versículo? Põe o versículo aí de novo. 12. Aí. É preciso o quê? Recebê-lo. Para receber Jesus, querido, é entrar no processo. É dizer, eu entro no processo. Mas você vai mudar de vida, cara. Você vai parar de encher o latão aí. Você vai parar. Eu vou lutar, eu quero, eu preciso. Você vai parar de fazer isso. Eu preciso, eu quero entrar no processo. Porque eu quero ir para o céu. Minha vida está uma desgrama, está tudo errado. Processo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a partir do momento, irmão, como meus irmãos estão aqui, que você aceita a Cristo, você entra no processo de ser restaurado com Deus, né? O Pai te aceita, o Pai te dá uma identidade, você agora tem identidade, você é meu filho. Agora, você já pertence aos céus, tá? Você pertence ao céu. O céu é de vocês também. É uma coisa que é difícil às vezes a pessoa entender, né? Já é meu aqui, enquanto eu estou aqui, sim, se você partir agora, é seu. Você já vai para lá, entende? Eu vou lá para a igreja dos crentes, irmão, lá não tem igreja de crentes. Se você for procurar lá, você vai quebrar a cara. Lá tem os salvos em Cristo, vão estar reunidos ali, ó. Uma multidão. Não procura a placa da nossa igreja lá, irmão, que você vai ficar frustrado. Você vai vasculhar aquele céu inteirinho e vai descobrir que não tem a placa da igreja lá. Mas se você vai se reunir com salvos naquele lugar. Amém?
Verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esses aqui, né? Esses aqui que se tornaram filhos de Deus, João diz, são aqueles que não nasceram do sangue ou da vontade da carne. Quer dizer, não é o nascimento carnal, humano, pai, mãe, não. Ele está dizendo, não é esse nascimento, mas aqueles que nasceram da vontade de Deus. É diferente. Esse nascimento é um outro nascimento, né? Então, o homem tem o direito de passar por dois nascimentos. O nascimento físico é o primeiro, e o espiritual. Coisa boa, né? Como também o homem pode passar por duas mortes. Como, pastor? Duas mortes. A morte física, como aqui, como o nascimento físico, e a morte espiritual, quando o homem está afastado de Deus. O homem sem Deus está morto espiritualmente. Não passou pela Vila Reencontro, não passou por Cristo. Ele é o caminho. Não vai para o céu, não entra. Ah, mas era tão bonzinho, irmão. Aí você discute com Deus, porque eu não sou Deus, não sei. Ele falou que é assim. Né? Tem que receber. Se não receber, não vai, né? E João diz no último versículo aqui, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Quer dizer, Jesus se fez carne. Esse verbo se materializou, isto é, nasceu de uma mulher, assumiu um corpo humano, se fez carne, habitou entre nós. E João diz, e nós vimos a sua glória, como a glória do único, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? E os últimos versículos para você guardar no seu coração. Diz assim, quero pedir aos pastores, podem se trocar, que nós já vamos... bênção. Vamos glorificar o Pai aí na vida dos nossos irmãos. Os pastores, o Rafa, podem pôr o aventalzinho, que eles vão estar ajudando ali, vão estar batizando, né? João 3,16, um versículo muito conhecido, irmãos. Ele diz assim, presta atenção aqui, esquece os irmãos que estão se mexendo aqui, tá? Agora, presta atenção no pastor, na palavra. João 3,16, ele diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, essa é a certeza, é a nova identidade que eu tenho, né? E o sentimento de pertencer, eu pertenço ao céu. Aqui diz, ó, que ele me amou de tal forma, então eu sou amado por ele, né? Que ele entregou o filho dele, morreu por mim, me deu a identidade de filho, porque eu o recebi, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje eu pertenço, sou filho de Deus, né? Para que eu tenha a vida eterna, eu tenho a vida eterna. Ela é garantida para mim, ela é garantida para você. E para encerrar, Jesus fala em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, Jesus disse assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o que a gente fez, cansado de sofrer, cansado da vida que vivia, né? Tanta coisa acontecendo na nossa vida. Mas um dia Jesus falou, olha, vem para mim, vem para mim, vinde a mim, você que está assim, você está angustiado, está triste, está decepcionado com esse mundo, está decepcionado com as pessoas, está decepcionado com você mesmo, você perdeu valores, perdeu princípios, você, vem, Jesus está dizendo, vinde a mim, né? Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Então, irmão, à medida que você vai aprendendo de Deus, esse senso de pertencimento, essa identidade com Deus vai aumentando. Você vai descobrindo coisas novas, promessas de Deus para a tua vida. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Oh, coisa boa, né, irmãos? Como nós precisamos, irmãos, de descanso para a nossa alma, não é verdade? Porque o meu jugo é suave, Jesus disse, e o meu fardo é leve. Amém? Eu quero deixar com você, deixar no seu coração essa palavra, né? Nós éramos perdidos, como essas famílias que eu citei, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos trouxe e nos resgatou. Amém?